Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre padronização e validação analítica de fitoterápicos. Os efeitos biológicos de um produto fitoterápico estão intimamente relacionados com a sua respectiva composição química. Diante desta conjuntura, os estudos químicos são extremamente necessários para a avaliação da composição química deste produto, o estabelecimento de marcadores químicos, que são as substâncias que caracterizam a espécie vegetal, que dará origem, a partir da qual nós produziremos o produto fitoterápico. E quando essas substâncias estão diretamente, sabidamente relacionadas aos efeitos biológicos, nós a denominamos de princípios ativos. Lembrando que podem ser substâncias quimicamente definidas ou classes de metabólitos secundários, ou metabólitos especiais. Esses estudos químicos, portanto, são extremamente importantes para a prospecção química, pois a avaliação dos constituintes químicos de uma nova espécie vegetal a ser utilizada, uma espécie vegetal ainda não estudada, tanto nas suas propriedades químicas quanto biológicas, essa prospecção química tem a importância de que o conhecimento da composição química e depois a busca em bases de dados pode conferir já algumas propriedades biológicas para essa planta, inicialmente. Além do que, obviamente, a necessidade do isolamento químico das substâncias, a sua caracterização química e ensaios farmacológicos posteriores. O conhecimento desses constituintes químicos é de fundamental importância, portanto, também para o estabelecimento de metodologias analíticas de controle de qualidade, e aí, tanto da matéria-prima, que é a espécie ou as espécies vegetais que entrarão na composição do produto fitoterápico, sejam também de intermediários, extratos fluidos, extratos derivados da droga vegetal, sejam também em produtos acabados, como por exemplo um comprimido contendo um extrato seco de uma determinada espécie vegetal. Então, o controle de qualidade tanto da matéria-prima quanto intermediários do processo, quanto de produtos acabados, há necessidade do conhecimento destas substâncias químicas. Existe também a questão da desreplicação, é muito importante no desenvolvimento de um novo fitoterápico, no estudo de uma espécie vegetal ainda não estudada com relação aos seus aspectos químicos e posteriormente biológicos, porque na desreplicação a gente faz uma avaliação química desta espécie vegetal, utilizando técnicas analíticas modernas, técnicas hifenadas, onde, comparando-se com bancos de dados, dá para verificar, identificarmos substâncias já relatadas pela literatura, evitando aí com isso a necessidade aí de um isolamento, o que é muito dispendioso em termos de recursos e tempo, de substâncias aí já relatadas e facilitando a busca de novas substâncias químicas, e substâncias químicas ainda não relatadas pela literatura científica, as chamadas novas entidades químicas. Nesse artigo, aí nesse slide está representado um artigo da Química Nova de 2007, onde nós podemos visualizar os diferentes fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários ou metabólitos especiais, que são as substâncias produzidas pela planta, para a sua adaptação ao meio ambiente.
Muitas dessas são essas substâncias que são responsáveis pelas atividades biológicas aí dos produtos fitoterápicos. Então nós temos que, num processo de desenvolvimento de um fitoterápico, não é, onde nós queremos otimizar, padronizar futuramente a sua composição química, pensando futuramente já no seu produto, nas suas propriedades terapêuticas, nas suas propriedades biológicas, nós temos que também considerar estes fatores e padronizá-los o máximo possível. Aí alguns fatores apresentados como a sazonalidade, não é? A estação do ano, o que influencia na temperatura, no índice pluviométrico, no fotoperíodo, não é? Aí já no ritmo circadiano, né? Dia, noite, a altitude, a herbivoria, o ataque de patógenos, os fatores ontogênicos relacionados ao estágio de desenvolvimento da planta, a presença, né, ou escassez de água, macro e micronutrientes influenciam a concentração desses metabólitos secundários. Então é importante também conhecermos estas questões, né, como que esses diversos fatores influenciam na concentração dos metabólitos secundários, lembrando que cada um desses fatores aí são muito específicos de acordo com a espécie vegetal. Então aí nós temos a necessidade de conhecermos todas essas questões, avaliarmos aí a melhor época de plantio, a melhor época de colheita, as melhores condições aí de cultivo, colheita e processamento aí do material vegetal com vistas à obtenção de um futuro produto fitoterápico contendo ali os princípios ativos, né? As classes químicas responsáveis pelas atividades biológicas e uma faixa de concentração pré-determinada, pré-estabelecida. Nós temos aí um quadro comparativo entre produtos fitoterápicos e produtos sintéticos. A composição de um fitoterápico, comparando-se com um produto sintético, é extremamente complexa e tanto em termos quali quanto quantitativos, sendo que todos aqueles fatores de influência mostrados anteriormente devem ser analisados neste contexto. A ação farmacológica frequentemente é atribuída a mais de um componente químico de uma substância química ou, notadamente, muitas vezes, mais de um grupo de substâncias químicas, de metabólitos secundários ou metabólitos especiais. Já no sintético, atribuído a um único constituinte ou uma associação de composição química plenamente definida. Em termos dos estudos, da determinação da sua biodisponibilidade, de um fitoterápico, ela é prevista, assumida frente à eficácia, a sua farmacologia clínica. Já no sintético, como nós temos o pleno conhecimento completo das substâncias relacionadas à atividade biológica, ela já é comprovada. Em termos de controle de qualidade, é realizada a quantificação no fitoterápico de marcadores e o processo de seletividade do método analítico escolhido é crítica. Já no sintético, quantifica um princípio ativo sabidamente conhecido e uma seletividade é um fator extremamente simples de se observar. Os efeitos de sazonalidade, conforme vimos aí, discutimos na figura anterior, estão extremamente presentes num fitoterápico e ausentes num produto sintético. O perfil de impurezas nem sempre é conhecido, dada a grande complexidade química da matriz vegetal e, sendo que no sintético o perfil de impurezas quase sempre é conhecido. Então, um desafio aí adicional na pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos. Em termos de reprodutibilidade da ação, não é garantida necessariamente pela concentração de marcadores,
porque nós temos a questão dos marcadores analíticos, marcadores químicos que caracterizam a espécie vegetal, né? Muito utilizados aí no controle de qualidade, plenamente utilizados no controle de qualidade. Só que em alguns casos, esses marcadores não estão diretamente ou não são somente eles os responsáveis pela atividade biológica do fitoterápico. Quando nós temos determinada participação aí, as substâncias relacionadas ou as classes químicas relacionadas com a atividade biológica de um fitoterápico, nós temos aí sim a questão, a determinação, não é, dos seus princípios ativos. Só que em muitos casos nós não temos o conhecimento pleno desses princípios ativos, mas sim de marcadores analíticos, marcadores químicos, que embora sejam extremamente úteis a controle de qualidade, a caracterização da espécie vegetal correta a ser utilizada no preparo do fitoterápico, não está ainda diretamente relacionado com a atividade biológica. Já no sintético depende da concentração do princípio ativo, o qual já é plenamente conhecida, e também o perfil de impurezas. Segundo a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 26, de maio de 2014, o fitoterápico, por definição, é um produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, excluindo-se aí substâncias isoladas, podendo ter finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo aí duas classes, né? Essa resolução da Anvisa incluiu duas classes, a de medicamento fitoterápico e a de produto tradicional fitoterápico, podendo este ser simples, quando o princípio ativo é proveniente de uma única espécie vegetal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal. Diferenciando aí medicamento fitoterápico de produto tradicional fitoterápico, são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas vegetais. Né? Isso também é exigido no produto tradicional fitoterápico. A diferença é que nos medicamentos fitoterápicos a segurança e a eficácia dos produtos são baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância da sua qualidade, ou seja, a segurança e eficácia são baseadas em estudos pré-clínicos e depois clínicos. Já nos produtos tradicionais fitoterápicos, também há necessidade, a exigência, segundo a legislação brasileira, do emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. No caso aí, o que diferencia o produto tradicional fitoterápico do medicamento fitoterápico é que no produto tradicional fitoterápico, a segurança e a eficácia, a efetividade do produto já é baseado em dados de uso seguro e efetivo publicados em literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de um médico, para fins de diagnóstico, de prescrição ou monitorização. O que ocorre? A segurança e a efetividade aí é comprovada através da tradicionalidade do uso, aí há pelo menos 30 anos de utilização tradicional, sendo que essa tradicionalidade do uso, ela deve ser comprovada através de literatura técnico-científica, não é? Em determinadas bases de dados aí atribuídas, né, mencionadas pela Anvisa. Os produtos tradicionais fitoterápicos também, eles não podem se referir a doenças, distúrbios, condições ou ações consideradas graves. Não podem conter matérias-primas em concentração de risco tóxico conhecido e não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica. E, importante, não se considera medicamento fitoterápico
ou produto tradicional fitoterápico, aquele que tem em sua composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas, sejam elas tanto de origem sintética, semissintética ou mesmo naturais, e nem as associações dessas com outros extratos, sejam eles vegetais ou de outras fontes como animal. Então, tanto no medicamento fitoterápico, cuja segurança e eficácia é comprovada através de testes clínicos, estudos clínicos, quanto no produto tradicional fitoterápico, onde a sua segurança e eficácia são comprovadas pela tradicionalidade do uso de pelo menos 30 anos comprovado devidamente através de literatura técnico-científica, as substâncias ativas devem ser derivadas exclusivamente da espécie vegetal, não podendo se utilizar substâncias isoladas ou adição de substâncias isoladas no produto. Também um grande avanço na RDC 26 foi a questão dos chás medicinais, onde as plantas sob a forma de droga vegetal, doravante denominadas chás medicinais, são dispensadas de registro, devendo ser notificadas de acordo com o descrito nessa resolução na categoria de produto tradicional fitoterápico. Então, os chás medicinais aí foram incluídos na categoria de produto tradicional fitoterápico. Eles não podem conter recipientes, os chás medicinais, em suas formulações, sendo constituídos apenas de drogas vegetais. Não são objeto de registro ou notificação as preparações elaboradas por povos e comunidades tradicionais, sem fins lucrativos e não industrializados. Ou seja, os chás medicinais aí incluídos são aqueles chás comercializados, produzidos e comercializados por empresas, né, ou sejam industrializados. Todo medicamento, e aí incluindo obviamente o medicamento fitoterápico, ele deve cumprir aí essas três questões aí desse triângulo aí, né? Como todo medicamento, ele deve apresentar eficácia, né, determinada através de ensaios farmacológicos, antes da eficácia, deve apresentar também a segurança, ela também avaliada em ensaios farmacológicos, mais especificamente ensaios toxicológicos, e também, né, além de eficácia e segurança e eficácia, um medicamento também, incluindo o fitoterápico, deve apresentar qualidade, né, qualidade comprovada. E essa qualidade, ela deve ser atestada desde a matéria-prima, que é a espécie ou as espécies vegetais a serem utilizadas no preparo do fitoterápico, os derivados das drogas vegetais, os intermediários de processo, que são os extratos, sejam eles fluidos ou secos, e o produto final, que é a forma farmacêutica aí, contendo, na maioria dos casos, um derivado da droga vegetal. Então, deve ser avaliada a qualidade, a presença de determinados marcadores químicos, pelo menos, né, classes químicas, tanto na matéria-prima vegetal, quanto nos intermediários de processo, quanto no produto final. Nas etapas envolvidas na padronização de um fitoterápico, vejam bem, nós temos várias etapas na padronização de um fitoterápico. Todas essas etapas influenciam notadamente na sua composição química e, consequentemente, na sua atividade biológica. Então, se nós queremos padronizar um fitoterápico, nós temos que padronizar ao máximo possível todas as etapas que influenciam nesta composição química. E aí, inicialmente, a questão dos estudos botânicos, com a identificação inequívoca da espécie vegetal, podendo-se aí utilizar características anatômicas, morfológicas, identificação de espécies adulterantes. Também aí ferramentas químicas podem auxiliar aí, né, neste processo, a chamada quimiotaxonomia. Pode complementar esses estudos botânicos aí, facilitando a questão da identificação inequívoca da espécie vegetal. Os estudos agronômicos
por sua vez, tem a função da produção, de obter a produção abundante e homogênea da matéria-prima, a otimização da produção de biomassa, só que uma planta medicinal não basta ter biomassa. Ela precisa ter os seus constituintes ativos, ou as classes químicas relacionadas à atividade biológica, em uma concentração adequada. Então aí tem que ter um balanço de otimização da produção de biomassa, com uma concentração adequada aí dos constituintes ativos ou das classes químicas aí, porventura, relacionadas à atividade biológica. Aí os estudos agronômicos inclui aí os estudos edafoclimáticos, né, solo e clima, pode ser utilizadas ferramentas de micropropagação, melhoramento genético, relações ecológicas aí na produção, verificando aí as relações ecológicas aí na produção dos metabólitos secundários, na concentração desses metabólitos secundários, densidade de plantio, necessidades nutricionais, ocorrência de pragas e o devido, obviamente, beneficiamento e armazenamento destes produtos, da matéria-prima destes produtos. Já nos estudos químicos, a padronização, né, envolve aí nos estudos químicos, que nós verificaremos a padronização de um fitoterápico, porque um fitoterápico padronizado ele deve ter uma classe ali de substâncias, teores de substâncias químicas de uma ou mais classes, ou em alguns casos de substâncias quimicamente definidas, dentro de uma faixa pré-estabelecida, para que nós não tenhamos variações, né, na composição química em diferentes lotes, né, variações consideráveis dentro de diferentes lotes do produto fitoterápico, porque isso impactaria na sua atividade biológica. Então nós temos que ter uma constância, né, uma reprodutibilidade aceitável na sua composição química, uma constância química nos diferentes lotes, para que nós tenhamos aí uma constância na sua atividade biológica. E aí os estudos químicos são extremamente importantes para o isolamento, a elucidação estrutural e identificação dos constituintes mais importantes dos vegetais, aqueles majoritários, né, falando aí dos metabólitos secundários, né? E, posteriormente, essas substâncias quimicamente isoladas, definidas, podem ser submetidas a atividades biológicas para verificar se estão ou não relacionadas com as propriedades biológicas do produto fitoterápico. Esses marcadores químicos são extremamente úteis, conforme mencionado anteriormente, para o controle de qualidade da matéria-prima. Eles contribuem aí, juntamente com os estudos botânicos, para a identificação inequívoca da espécie vegetal. Também um controle de qualidade nos processos, por exemplo, de extração e secagem desses extratos, e também no produto acabado ali, comprovando ali, testando que o produto final tem a concentração adequada de substâncias químicas necessárias para a sua atividade biológica. Então, os marcadores químicos são extremamente importantes para o controle de qualidade de todos os processos na produção de fitoterápicos. Também nos estudos de atividades biológicas, após toda a caracterização química, tem a responder diversas questões, como quais ações farmacológicas são atribuídas à planta, qual a atividade farmacológica a ser explorada, qual é o farmacógeno, ou seja, qual é a parte da planta que eu devo utilizar para produzir o fitoterápico, ou seja, em qual parte da planta está armazenado em maior concentração os metabólitos secundários, os metabólitos especiais, ou seja, substâncias relacionadas à atividade biológica, qual ou quais substâncias, se conhecidas, são responsáveis pela atividade biológica, porque aí se eu tiver esse conhecimento, eu tenho os determinados chamados princípios ativos ou marcadores ativos.
qual a concentração da substância ativa na planta, qual a sua potência, e ocorre a presença de substâncias tóxicas na fração de interesse. Tem outras substâncias aí encontradas, observadas na parte utilizada na planta, que pode ocasionar eventuais efeitos tóxicos. Então aí também a necessidade aí de estudos de toxicologia aguda e crônica. Posteriormente, né, com o conhecimento, a determinação desses marcadores químicos e possivelmente, em alguns casos, princípios ativos, né, são realizados os estudos de desenvolvimento e validação das metodologias analíticas. Então aí nós temos a avaliação do teor da substância ou do grupo de substâncias ativas e do perfil qualitativo dos constituintes químicos de interesse presentes na matéria-prima vegetal, na espécie ou nas espécies vegetais a serem utilizados na elaboração do produto fitoterápico, nos intermediários de processo, extratos fluidos, extratos secos e no produto final, por exemplo, um gel contendo uma determinada proporção de um extrato fluido, um comprimido contendo determinada proporção de um extrato seco, padronizado em termos de determinada faixa de substâncias. A avaliação das características físicas e físico-química dos produtos tecnologicamente transformados, ou seja, também avaliar se os processos farmacotécnicos aí no desenvolvimento, na fabricação deste produto, né, não promove aí uma degradação química, uma alteração química que possibilite a perda, né, que acarrete na perda da atividade do produto fitoterápico. A padronização de extratos vegetais. O que é um extrato vegetal? Padronizado. O que é um extrato padronizado? São aqueles em que o teor de um ou mais constituintes ele é ajustado a valores previamente definidos, ou seja, a concentração é ajustada dentro de uma determinada faixa estabelecida, a depender de cada espécie vegetal, e aí, né, tenta-se estabelecer uma relação com a sua atividade biológica. Esse ajuste, caso a concentração esteja acima do valor estabelecido, pode ser feito com diluição por solvente, então tem um extrato fluido com uma concentração, um extrato etanólico da planta com uma concentração acima do estabelecido, eu adiciono o mesmo solvente, né, por exemplo, etanol 70%, eu adiciono 70% até diluir na concentração, atingindo a concentração estabelecida, né? Pode-se utilizar extratos aí mais diluídos, com a mesma espécie vegetal, aí tudo plenamente, desde que plenamente documentado, e outros recipientes também, aí em extratos secos, podemos utilizar recipientes sólidos, né? Em casos de extratos com princípios ativos aí, né, ou marcadores químicos abaixo da concentração estabelecida, pode ser feito somente uma concentração, né, uma secagem, uma concentração desse extrato até atingirmos as concentrações, a faixa de concentração previamente estabelecida. Então, a padronização do extrato vegetal compreende em que o teor de um ou mais constituintes é ajustado a valores previamente definidos, seja por diluição, seja por concentração. No caso aí da concentração, obviamente, se a concentração dos teor dos constituintes está abaixo do estabelecido. Na padronização dos extratos vegetais, as técnicas analíticas são extremamente necessárias para garantir que os extratos tenham a mesma quantidade, né, a mesma concentração de substâncias ativas, né? Então, lembrando todos aqueles fatores de influência, né, que nós observamos na concentração de metabólitos secundários, na concentração de metabólitos especiais nas plantas, elas sofrem diversas influências e aí nós temos que padronizar esses extratos para que eles tenham sempre concentrações de substâncias dentro de faixas plenamente estabelecidas, porque é extremamente normal
corriqueiro essas oscilações dos princípios ativos, considerando todos aqueles fatores de influência. Daí também a necessidade, né, de, se possível, padronizar ao máximo, otimizar ao máximo todas as condições, desde da questão da seleção genética, se possível, das variantes ali, das espécies vegetais adequadas, o plantio, época adequada de colheita, processamento, extração, para que nós tenhamos ali a padronização ao máximo, né, dessas substâncias químicas. E aí, caso estejam fora do estabelecido, concentrar ou diluir esse extrato para que ele fique dentro daquela faixa pré-estabelecida e tenha assim uma constância na sua composição química, que vai acarretar, obviamente, uma constância na sua atividade biológica. A padronização dos extratos ela é realizada através da padronização de marcadores químicos, ou, no caso, aí, se as pessoas conhecerem, esses marcadores químicos estiverem também relacionados à atividade biológica, eles são chamados princípios ativos ou marcadores ativos. Caso ainda não esteja relacionado, comprovada o seu papel na atividade biológica, ele é conhecido como marcador químico ou marcador analítico. Então, aí, segundo a Anvisa, a RDC 26 de 2014, um marcador é a substância ou classe de substâncias, aí, metabólitos secundários, metabólitos especiais, por exemplo, alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, entre outros, utilizada como referência no controle de qualidade da matéria-prima vegetal, né, dos intermediários do processo e do fitoterápico, preferencialmente tendo correlação com o efeito biológico. Quando tem essa correlação, o marcador pode ser do tipo ativo, ele é do tipo ativo, quando relacionado à atividade terapêutica do complexo de substâncias químicas ali presentes no extrato, o denominado fitocomplexo, ou analítico, quando não demonstrado até o momento, plenamente, ao menos, a sua relação com a atividade biológica do complexo químico, do fitocomplexo, que é o extrato vegetal. A padronização de extratos, né, vegetais, aí, com vistas à produção de fitoterápicos, ela é realizada com base no teor de uma substância marcadora presente no extrato, indicando que, se a mesma estiver em quantidade apropriada, também os demais componentes estarão igualmente representados. Então, o marcador não apresenta necessariamente a atividade farmacológica para a qual o extrato fitoterápico é empregado. No entanto, se ele estiver, busca-se nesses estudos de pesquisa e desenvolvimento fitoterápico, correlacionar a presença de determinadas, a concentração dos marcadores químicos com a atividade biológica, né? Para aí ter essa correlação, mesmo que o marcador ainda não esteja plenamente estabelecido, relacionado com a atividade biológica. No caso, nós não conhecermos, né, os marcadores ativos, ou os princípios ativos. Aí alguns exemplos, segundo a Anvisa, né, de espécies vegetais, aí, a forma farmacêutica, via de administração, marcadores e aí a dose diária. Então, por exemplo, a aloe vera, a espécie vegetal aloe vera, conhecida como babosa, não é? É uma ação adstringente, uma ação hidratante, né? Forma farmacêutica comercializada através de creme ou gel, uso tópico, o marcador, né? As classes químicas são os polissacarídeos totais. A dose diária deve ter uma preparação contendo 35 a 70% do gel mucilaginoso 2 vezes ao dia. Já a calêndula officinalis, com ação anti-inflamatória e cicatrizante, comercializado sob a forma de tinturas, extratos, também aplicação tópica, ela padronizada em termos dos marcadores flavonoides totais aí em quercetina, equivalente a uma faixa estabelecida no caso de entre 8,8 e 17,6 miligramas de flavonoides. No caso da camomila,
né, a matricária recutita, a matricária camomila, com ações aí analgésica, antiespasmódica, anti-inflamatória e antimicrobiana, tinturas e extratos para utilização oral e tópica, na tintura apenas uso tópico, o marcador é a apigenina, o flavonoide apigenina 7-glucosídeo, e aí uma faixa de 4 a 24 miligramas do marcador da apigenina 7-glucosídeo. A centela asiática, a normalizador de circulação sanguínea, um extrato seco para uso oral, padronizado aí, o marcador são os ácidos triterpênicos, os denominados asiáticosídeos, aí uma dose diária de 6,6 a 13,6 miligramas de asiáticosídeos, né? Então, lá o produto final tem que ter uma concentração na qual a pessoa, usando aquela posologia indicada na bula, ela vai ingerir nessa faixa aí, de 6,6 a 13,6 miligramas de asiáticosídeos. O Panax Ginseng, um tônico adaptógeno, comercializado em forma de tinturas, extratos, muitos extratos secos, né? Via de administração oral, padronizado em termos do marcadores aí, os ginsenosídeos totais, e aí uma dose diária, os fabricantes têm que trabalhar uma dose diária, onde a pessoa aí vai ingerir ali, receber o equivalente a uma faixa de 5 a 30 miligramas de ginsenosídeos diariamente. Então a padronização dos extratos tem importância na reprodutibilidade dos efeitos, garantindo aí a segurança e eficácia, não é? Princípios ativos dentro da faixa estabelecida, se tiver dentro da faixa estabelecida, vai ter a segurança e eficácia comprovada. Muitas vezes, se a concentração estiver abaixo, né, do estabelecido, nós não vamos ter a eficácia, a concentração necessária dessas substâncias ou desse extrato para que nós tenhamos a atividade biológica. E caso essa concentração esteja acima, muito acima do estabelecido, da faixa estabelecida, nós também podemos ter aí a segurança comprometida, a ocorrência de reações adversas. Então, essa padronização dos extratos tem a questão da manutenção da concentração dos extratos, das substâncias presentes nesse extrato, dentro de faixas estabelecidas, para que nós tenhamos garantidas a segurança e a eficácia. Assim como o conhecimento desses estudos químicos são fundamentais para todo o procedimento, toda a determinação dos ensaios de qualidade, desde a matéria-prima, passando pelo processamento até o produto acabado. Isso é vital, a padronização dos extratos é vital para o desenvolvimento de fitomedicamentos. É importantíssima essa questão da padronização para que nós tenhamos a reprodutibilidade desses efeitos e garantindo aí a segurança e a eficácia. Aí um exemplo, o ginkgo biloba, da família Ginkgoaceae, né? A droga vegetal, a parte utilizada são as folhas secas. A forma farmacêutica são drágeas aí de extratos padronizados, aí conhecidos aí o EGB, extrato de ginkgo biloba 761. Tem toda uma padronização usual, porque na questão do ginkgo existem presença de substâncias tóxicas, e aí no processo de desenvolvimento do ginkgo biloba, essas substâncias tóxicas, né, os alquilfenóis, o ácido ginkólico é removido do extrato, então aí não tem o extrato padronizado, retira-se, né, na verdade é utilizada uma fração desse extrato, e aí retira-se essas substâncias com propriedades tóxicas, que são os ácidos o ácido ginkólico, os alquilfenóis, e aí padroniza-se essas substâncias, né, nos ginkoterpenos, nos ginkobalídeos, numa faixa aí de 5 a 7%, e de flavonoides aí numa faixa, tolerância entre 22 a 24%, né? Então, na média,
aí nós temos aí uma padronização média em torno de 6% de terpenos, né, dos gincolídeos, bilobalídeos, as terpenolactonas e nos flavonoides em torno aí de 24%. As indicações do ginkgo, a insuficiência cerebrovascular e suas manifestações funcionais, assim como transtornos vasculares e periféricos, são um dos fitoterápicos aí mais comercializados, um dos best-sellers no mundo. Os extratos padronizados, um exemplo aí, na apresentação, comprimidos revestidos, andragens de 40, 80 e 120 miligramas de extrato seco padronizado, né? Essa fração aí é a EGB 761, onde nós temos a remoção dos ácidos ginkólicos, dos alquilfenóis e a padronização aí em termos de glicosídeos, né? Dos terpenoides e dos flavonoides. E aí 40, 80 e 120, né? Miligrama de extrato seco, correspondente aí mantendo a proporção, né, entre elas ali de terpenoides, as terpenolactonas e os respectivos flavonoides. Então, plantas medicinais e fitoterápicos apresentam uma composição química extremamente complexa, centenas de substâncias, em alguns casos, diferentes classes químicas, com propriedades físico-químicas distintas. Então, é uma análise quimicamente complexa que gera a necessidade de métodos adequados para a sua separação e caracterização, para a separação dessas diversas substâncias aí presentes no extrato para a sua devida caracterização. Então aí os métodos cromatográficos, eles constituem a principal ferramenta utilizada no controle de qualidade de plantas medicinais e fitoterápicos. Segundo a Anvisa, perfil cromatográfico, né, é o padrão cromatográfico dos constituintes característicos, obtido em condições definidas que possibilite a identificação da espécie vegetal em estudo e a diferenciação de outras espécies. Os principais tipos de cromatografias utilizados no controle de qualidade de fitoterápicos é a cromatografia em camada delgada, a cromatografia em fase gasosa e a cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia em camada delgada, conhecida como a sigla em português CCD ou TLC, né, Thin Layer Chromatography, né, no inglês, é uma técnica simples, barata, que ela pode ser aplicada aí na cromatografia convencional, cromatografia em camada delgada, para a comparação dos fatores de retenção, aí com diversas literaturas, muito utilizada para um controle de qualidade na sua forma clássica, um controle de qualidade qualitativo, ou em alguns casos aí semi-quantitativo. Deste modo aí, né, nesta versão clássica da cromatografia em camada delgada, a gente não consegue aí dados quantitativos, a não ser que nós utilizamos um avanço, né, da cromatografia em camada delgada, que é a cromatografia em camada delgada de alta performance, com o emprego da densitometria, onde é avaliada a densidade ali das manchas, né, com curvas de calibração de diferentes concentrações dos padrões, né? E aí sim, neste caso específico da cromatografia em camada delgada de alta performance, a High Performance Thin Layer Chromatography, nós conseguimos sim obter análises tanto qualitativa quanto quantitativa, ou seja, nós determinamos o teor da substância. É um avanço aí da cromatografia em camada delgada, né? Presente aí que vem crescendo. Aí a aplicação em análise converte a densidade das manchas, gerando ali gráficos aí muito semelhantes, né, a um cromatograma, né, de HPLC, onde nós podemos ali, né, por essa densitometria, determinarmos os teores.
Mas as técnicas mais utilizadas, né, na indústria para quantificação, caracterização e quantificação é o HPLC, a cromatografia líquida de alta eficiência, o CLA em português, a análise de diversas classes químicas, aí sempre de acordo com o detector utilizado. O detector mais utilizado são o que trabalha com detecção na região do ultravioleta e visível, mas também aí temos o avanço da espectrometria de massas ou a combinação dos dois detectores para obter informações técnicas ortogonais, né? Identificação tanto do perfil na absorção na região do ultravioleta visível, quanto a determinação das características aí obtidas nos espectros de massa, né? Perfil de fragmentação, comparação com bibliotecas, né? E aí identificação inequívoca das substâncias químicas, também a utilização de padrões aí de comparação, e também a cromatografia em fase gasosa, né, a CG em português, ou Gas Chromatography, a análise de substâncias voláteis ou que elas possam ser volatilizadas a partir de processos de derivatização química. Então, muito utilizado quando as substâncias voláteis, controle de qualidade de óleos essenciais, substâncias voláteis, é muito utilizado a cromatografia em fase gasosa, né, com detecção aí ionização de chamas, espectrometria de massas. No caso aí de substâncias não voláteis ou que não possam ser derivatizadas, enfim, né, a utilização do HPLC com seus diferentes detectores. A validação dos métodos químicos. O que é a validação? A validação é um processo que deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Ou seja, ele verifica através de estudos experimentais se o método analítico é confiável, ou se ele apresenta confiabilidade. Então, é uma exigência que o método analítico seja validado. E aí, como referências, né, nós temos a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, que nós temos que seguir no Brasil, a RDC 166 de 24 de julho de 2017, muito baseada essa resolução nas normas da ICH, que é a International Conference on Harmonization, que estabelece ali os requisitos, né, para a calibração de equipamentos e materiais, qualificação dos analistas, o emprego de substâncias de referências devem ser certificados por organismos oficiais, como Farmacopeia Brasileira, Farmacopeia dos Estados Unidos, né, a americana, a USP, e outras farmacopeias autorizadas aí pela Anvisa, né? Além desta questão da instrução normativa, recomendo, né, a leitura da RDC, né, da RDC 166 de 24 de julho de 2017, né, além desse material ali que fala todos os passos, explica tudo adequadamente, né, todos os protocolos necessários à validação das metodologias analíticas, também recomendo a instrução normativa 39 de agosto de 2019, que dispõe sobre as boas práticas de fabricações complementares a medicamentos fitoterápicos, que a necessidade aí da leitura deste documento e das suas atualizações sempre sobre as boas práticas de fabricação complementares a medicamentos fitoterápicos, aí considera as especificidades necessárias, né, complementares às boas práticas de fabricação, as BPFs relacionadas a fitoterápicos. E, obviamente, conforme mencionado, a leitura, recomendo aí a leitura da RDC, o estudo da RDC 166, de 24 de julho de 2017, que dispõe sobre a validação dos métodos analíticos e da outras providências. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.